Hoje eu vou responder uma pergunta. Deus pode colocar a doença ou uma doença em uma pessoa, em um homem cristão ou não? E eu vou dizer para vocês de onde eu retirei o tema desse vídeo. É mais um vídeo para responder, dar as respostas necessárias para os adeptos do Rema, aquela escola que ensina coisas heréticas como supercrentes, teologia da confissão positiva. Basta você ter fé que você vai ter a cura de sua doença. Tenha fé, tenha bastante fé que você consegue o emprego da sua vida. Você tem fé? Coloque a foto da pessoa que você gosta, aquela mulher linda, sabe? E você logo vai namorar com ela. É isso que eles ensinam. Se eu estou mentindo, não venha responder nos comentários aquele monte de texto gigante. Eu quero que você envie os materiais para mim, se for mentira minha. Coloque lá, sublinhe, sabe, as partes que eu estou mentindo. Olha que não ensinamos isso, tá? Não é isso que nós ensinamos. Nós ensinamos que você tem fé, sim, mas é a vontade de Deus que é prevalecida. Se Ele quiser fazer, se Ele quiser dar essas bênçãos, Ele dá. Se Ele não quiser dar essas bênçãos, Ele não dá. Não tem esse se condicional. Lá acontece sim. Tenha fé que acontece. Essa é a teologia da confissão positiva. E não é somente isso, viu? Tem vários outros vídeos aí para trás. Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo para você assistir. Hoje eu vou tratar então sobre essa questão de doença. Foi um grupo de debate que nós temos no WhatsApp e justamente com adeptos do Rema. Eu fiz uma pergunta, né, uma explanação, e depois eu fiz uma perguntinha que deu um áudio de 7 segundos. Responda para mim, sim ou não. Deus pode colocar um câncer em uma pessoa? Anteriormente eu havia dito que Deus pode sim colocar um câncer, quebrar a perna, fazer a pessoa ser atropelado, colocar qualquer tipo de doença, problema, situação, ocasião negativa para que a pessoa entenda quem é Deus, quem está no controle, quem comanda. Enfraquecer a pessoa fisicamente para que ele consiga espiritualmente enxergar as coisas concernentes a Deus. Essa foi a minha alegação. Então eu fiz uma pergunta para o adepto do Rema. Resume aí para mim. Deus pode colocar um câncer em uma pessoa? Sim ou não? E agora vejam vocês a resposta que ele vai dar. A resposta que ele vai dar não vem do entendimento dele. Isso são os adeptos do Rema, da teologia da confissão positiva, os supercrentes vão responder as mesmas coisas. Basta você pesquisar no Google, no YouTube, e você vai ver que todos eles ensinam a mesma coisa. Leia comigo. Deus pode colocar um câncer no homem? Não. Deus não tem câncer. Nele não há trevas nem doenças. Deus não dá câncer a ninguém. Deus não pode mentir. E ele disse que nele não há mal algum. Jesus disse que não foi encontrada nada do diabo nele. E câncer vem do diabo. Olha aí, câncer vem do diabo, hein? Se afirmarmos que Deus pode colocar câncer, estamos afirmando que Deus trabalha em parceria com o diabo para destruir a sua criação. Seu irmão, que sou eu, Rafael Ironessa, poder embasar a sua afirmação biblicamente, fazendo paralelo Velho, Novo Testamento e na vida de Jesus, seria muito esclarecedor. Bom, então eu vou dar a resposta para esse irmão. Eu dei resposta. A resposta eu dei para ele. E é lógico que ele enrolou, mudou para outros temas, porque ele não quis admitir que Deus pode sim colocar uma doença, um problema, uma tribulação, coisas negativas na vida tanto do ímpio, principalmente dos salvos. Nós estamos falando dos salvos, dos filhos de Deus. E não pensem vocês que eu vou falar sobre o espinho da carne de Paulo, aquele problema seríssimo que Paulo, o apóstolo, tinha. Ou então do justo Jó, com toda a tribulação que ele passou, e o agente ativo da situação foi Deus. Ele usou o diabo para colocar uma tribulação na vida de Jó para que nós pudéssemos aprender com aquela situação.
Eu quero fazer uma leitura com vocês em Hebreus capítulo 12. Nós vamos fazer uma leitura agora. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que o escritor de Hebreus fala sobre isso que nós estamos tratando aqui neste vídeo. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Olha só, hein? Nós vemos que o Rema menospreza sim a correção que vem de Deus, não é verdade? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então ele corrige e ele açoita os seus filhos, porque ele ama. A correção é por causa do amor. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Olha que interessante, então o Rema que ensina que se a pessoa tiver fé, não vai passar por provação nenhuma. E nós sabemos que todo cristão peca. Enquanto você respirar, você vai pecar, nem se for em pensamento. Mas a verdade é que todo cristão peca, viu? E Deus vai tratar essa pessoa. E se a pessoa está pecando, todo mundo está vendo que ele está pecando, e Deus não trata aquela pessoa, é muito provável que aquela pessoa não é filha de Deus, é um bastardo. Talvez outro ali seja o pai dele, o próprio diabo, mas Deus não é o pai dele. Vamos continuar a leitura. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Então viveremos? Agora o escritor de Hebreus vai fazer um método comparativo, vai usar uma ilustração comum que as pessoas ali conhecem, depois com essa comparação vai usar Deus. Então, se os nossos pais corrigiam, os nossos pais da carne nos corrigiam, segundo aqui ele vai continuar, mas segundo a forma com que eles entendiam que era o certo, muito mais o nosso pai espiritual. Prestem bem atenção. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. E não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, o método comparativo do escritor de Hebreus é o seguinte: vocês tinham seus pais, eles lhes corrigiam como melhor lhes parecia. Os papais corrigiam seus filhos por causa do amor, mas Deus também, que trata vocês como filho, também corrige. E ele deixa muito claro qual que é o objetivo, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina, os salvos, para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Então, como Deus é santo, nós devemos ser santos. Quando nós desviamos do caminho de santidade, logo Deus nos corrige, nos pune. E são diversos tipos de punições ou correções. Nem sempre essas correções são correções que geram muita tristeza na vida de uma pessoa, aquela dor mesmo insuportável. Mas sabe, as pequenas dificuldades que nós passamos durante nossos dias, muitas vezes é correção e muitas vezes não é correção. É simplesmente circunstâncias da vida. Como nós estamos em um mundo difícil, cheio de pecado, então circunstâncias negativas acontecem automaticamente. Cuidado, nem sempre é Deus que está corrigindo, viu? Nem sempre é Deus que está corrigindo, então muito cuidado. Mas o cristão, ele percebe quando Deus está punindo, ele percebe sim. O Espírito Santo, ele toca no cristão e ele mostra, olha, eu estou te punindo, porque você está entrando em caminho que Deus não quer que você entre.
Mas nem só de Hebreus podemos falar. Vamos lembrar daquela situação em que Paulo passou ali com a igreja de Corinto. Não que ele passou, mas ele estava escrevendo, respondendo talvez perguntas e tratando aqueles problemas na igreja de Corinto. E no capítulo 11 havia uma problemática em relação à ceia do Senhor. Pessoas que chegavam embriagados, não esperavam os outros e não tinham nenhum tipo de temor naquela reunião tão especial que era lembrança, memorial da morte de Cristo. E muitas pessoas não discerniam aquilo que estavam tomando, que era a ceia do Senhor. Estavam tomando com muita irresponsabilidade a ceia do Senhor. Então Paulo vai dizer o seguinte: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem ou morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Paulo está dizendo então que Deus ele deixa pessoas fracas e doentes, até pode matar as pessoas para que essas pessoas não sejam julgados com o mundo. Ou seja, os cristãos têm a sua vida retirada também, ou ficam doentes ou fracos por algum motivo. E o objetivo é a santidade dessas pessoas para que elas não sejam julgadas com o mundo. Não deem um péssimo testemunho. Sejam pessoas santas, irrepreensíveis perante até a sociedade. E o extremo disso é Deus tirar a vida da pessoa para levar para a glória, para que ela não cause mais mau testemunho. Então, mais uma vez, nós vemos aqui pessoas salvas sendo punidas, inclusive com doenças. Versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. E graças a Deus estamos no Novo Testamento, na nova aliança, porque na antiga aliança, os filhos de Deus, Israel, se não obedecessem os mandamentos do Senhor, se pecassem diante do Senhor, eles eram punidos sim. E você já leu a punição que Israel recebia por não guardar os mandamentos ou não estar no caminho de Deus? Israel era muito punido, viu? Eu separei aqui do Deuteronômio, capítulo 28, apenas alguns versículos, tá? Mas existem muitas punições por apenas não guardar os mandamentos de Deus. E lembra que o adepto do Rema diz que Deus não coloca doença? Deus não dá a doença, porque de Deus emana coisas boas, né? E doença vem do diabo, câncer vem do diabo. Resumindo, o Rema ensina que Deus ele cura o diabo da doença. Se você tiver fé em Deus, você tem a cura. Se você não tiver fé, ou uma fé muito fraca, ou for um pecador, você vai ter a doença sim. Então, o cristão que está doente, ele não tem fé ou está em pecado. Então, o Rema ensina isso sim, Senhor. Vamos ler o texto de Deuteronômio capítulo 28 para a gente saber se Deus pode colocar a doença. Porque segundo o adepto do Rema, quem coloca a doença é o diabo. Lembram disso? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. O Senhor fará que a pestilência te pegue. O Senhor te ferirá com a tísica. Na NVI diz doenças devastadoras.
e também a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna, e com prurido de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com a loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possam curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém o seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para que guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Pronto, já está refutado. Lembra que ele disse que somente o diabo pode colocar doença? E Deus cura essas doenças? Então, nós vemos que essas doenças aqui quem colocou foi Deus e não o diabo. E mais, ele foi além. Deus não pode trabalhar com o diabo, porque o diabo é quem traz essas coisas ruins. E Deus não pode trazer esses males aí, né? E nós vemos aqui que é o Senhor quem coloca todas aquelas doenças se a nação de Israel não estiver no caminho dos mandamentos do Senhor. Que bom que a igreja não precisa de guardar esses mandamentos e receber essas punições. Porém, o Antigo Testamento são princípios para nossas vidas. Então, os princípios do Antigo Testamento, todos são válidos. O que não fica válido é o legalismo do Antigo Testamento, como também já dissemos em vários outros vídeos. Então, mais uma prova de que uma pessoa salva e santa em oração, com fé, devota a Deus mesmo, com ministérios na igreja e por aí vai. Uma pessoa com essas características pode sim ficar doente. E muitas vezes essa doença não vem do diabo e nem vem de Deus, vem da circunstância em que vivemos, desse mundo de pecado cheio de problemas, sei lá. E se nós trouxermos para os dias de hoje, pessoas que têm uma má alimentação, ela sabe que tem uma má alimentação, ela possivelmente vai estar carregada de doença futuramente. Foi o diabo que colocou? Foi Deus que colocou? Não, isso foi uma escolha da pessoa e infelizmente é assim que acontece. Agora, lembra de Timóteo? O que aconteceu com Timóteo? Paulo dizendo a Timóteo, não continues a beber somente água, use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então Timóteo tinha frequentes enfermidades. Era uma pessoa que tinha doenças, né? Isso com certeza atrapalhava a vida física dele aqui na Terra. Porém, eu sei que nas tribulações, nas dificuldades, é um impulsionamento para que nós possamos ter mais fé. Porque quando vai tudo bem, tudo legal, ganhando dinheiro, ganhando o mundo, nesse momento nós vamos automaticamente afastando de Deus. E mais uma vez eu vou mostrar para vocês que Jesus Cristo ele pode tratar sim, inclusive com doenças, a igreja, pessoas salvas. E vamos então no Novo Testamento. Se você ler a carta à igreja em Tiatira, no capítulo 2, verso 19, diz o seguinte: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Vemos aqui então que era uma igreja que estava em constante trabalho, em constante ministério e que prosperava no trabalho. Mas aqui ele continua: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, dentro da igreja, havia pessoas que davam ouvidos a essa mulher Jezabel. Será que era o nome dela ou não? Essa parte não interessa para a gente. O que eu quero mostrar para vocês é que Deus ele vai tratar a igreja. E como ele vai tratar da igreja, dos seus filhos, dos seus servos, vai ser dessa maneira: eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que nela incita. Matarei os seus filhos,
E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Então Deus vai prostrar de cama. E não somente isso, vai colocar em grande tribulação. E aqui você já pode imaginar como que Deus vai tratar seus filhos. Doenças, dificuldades, grande tribulação. E são pessoas salvas, é a igreja que vai passar por isso. O Rema conta uma mentira muito grande, dizendo que é somente o diabo que coloca as doenças. E Deus, ele cura as doenças. A partir do momento que a pessoa é salva, Cristo destruiu as obras do diabo. E as obras do diabo também envolvem doenças, seja quais forem. A partir do momento que você é salvo, você não pega doença nenhuma. E se você pecar, vai ser uma abertura para o diabo colocar uma doença em você. Mas nós vemos aqui que não foi o diabo quem colocou a doença. Foi o próprio Deus. Então o diabo pode colocar doença? Pode. Deus também pode colocar a doença. Sim. E também as circunstâncias da vida. Somos humanos e vivemos nesse mundo, sujeitos também às doenças, não é verdade? Mais uma vez o Rema. E a teologia da confissão positiva errou. A problemática da teologia da confissão positiva, do Rema e tudo mais, é a falsa interpretação de Isaías 53, que veio de Kenneth Hagin, o pai da fé. Ele interpretou errado Isaías 53 e agora quem está levando esse falso ensino são os seus seguidores. Em Isaías 53, nós lemos o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, Isaías diz que Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A aplicação que eles fazem nesse versículo é que Cristo tirou as nossas doenças. Com a morte de Jesus na cruz, todas aquelas doenças que o diabo colocava em nós, Cristo tirou. Então, não precisamos mais de ficar doentes. Se ficamos doentes é porque não temos fé. Eles vão usar a base interpretativa para apoiar esse texto, está no livro de Mateus. No livro de Mateus diz o seguinte: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então Jesus Cristo realmente curou fisicamente as pessoas. Então ele tirava as doenças das pessoas. Isaías 53, então tá certinho. Lá não diz que ele certamente levou sobre si na cruz as nossas enfermidades? E aqui em Mateus não diz que ele passava ali, né, na região da Palestina, curando as pessoas e tirando as enfermidades? Então pronto. A teologia da confissão positiva está correta. Só que não. Quando essa expressão é descrita nas Escrituras para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, existem vários outros textos com essa mesma expressão. Para que se cumprisse as Escrituras, são vários textos do Antigo Testamento que remete ao Messias. É como se fosse uma amostra. Israel, preste atenção, o Messias vai fazer esses sinais aqui. Ele vai fazer todos esses sinais. Então existem várias profecias messiânicas mostrando várias coisas em relação a Cristo. E esses detalhes de Cristo era para que Israel, quando visse o verdadeiro Messias, ele entendesse que o Messias já chegou. Mateus 1, 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 2, 15 e 17. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Agora Mateus 2, 18, 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus 4, do 14 ao 16, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhe a luz.
Agora em Mateus 13, do 14 ao 15, vamos ver outro cumprimento de profecia. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Agora em Mateus 13, no verso 35, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus 21, do verso 4 e o verso 5. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei a filha de Sião: eis aí, te vem o teu rei, humilde e montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Agora Mateus 27, verso 9 e 10. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então, por várias vezes, você vai ler no Novo Testamento para que se cumprisse as Escrituras ou para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Então, Isaías 53, verso 4, se cumpre em Mateus 8, do verso 14 ao 17. Cumpriu, acabou. Nós sabemos, então, que o Messias ele curou enfermidades físicas aqui em Mateus 8, 14 a 17. Mas não acabou. Isaías 53, então, fica para nós como um princípio. Ou seja, o que Jesus tomou sobre si na cruz do Calvário? A enfermidade, nossas dores físicas, não espirituais. Lembra que eu disse que o Antigo Testamento ele fica com princípios? Pedro concorda com isso. E lá em 1 Pedro, no capítulo 2, ele vai escrever uma coisa bem interessante para aqueles irmãos. E olha o que ele vai descrever. A mesma passagem de Isaías 53. E com o detalhe que, salvo engano, está na Septuaginta. Porém, ele escreve e já faz a aplicação aqui sobre o texto de Isaías 53. Preste atenção na leitura. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Prestou atenção? Pedro, ele pega a passagem de Isaías 53, ele inverte. Ele morreu, as suas chagas, né? As suas chagas não foi para nos curar fisicamente, mas para o pecado, para nos libertar do pecado. Carregando ele mesmo seu corpo sobre o madeiro, o nosso pecado. Então Isaías 53, quando fala que ele levou sobre si nossas enfermidades, não é enfermidades mais não. Já cumpriu aquela passagem lá em Mateus capítulo 8. Hoje você vai usar o princípio. Jesus carregou sobre si os nossos pecados. Por isso que Timóteo tinha o problema de doença. Por isso que aqueles irmãos também tiveram doenças. Por isso que Paulo tinha um espinho na carne que Deus não tirou aquele espinho na carne. Ele deixou aquele espinho na carne para que, objetivo, para que não se ensoberbecesse. Então Deus tem um objetivo com doenças, aflições, provações, tribulações, seja qual for. Um desemprego, uma doença, talvez na esposa, talvez no irmão. De repente alguém encostou e bateu no seu carro, você ficou muito irado. Pode ser também, às vezes, pode ser também Deus tratando algum pecado. E eu não sei mais, eu não posso ficar afirmando que todos os eventos negativos é uma punição de Deus. Porque vivemos em uma sociedade pecadora. E com certeza vamos passar por tribulações, dificuldades e muitas vezes não vem do diabo, não vem de Deus. É somente circunstâncias da vida. Mas você, se é salvo, vai perceber quando é Deus punindo, Deus agindo ou apenas circunstâncias da vida. E muito cuidado com os falsos ensinamentos dessas doutrinas satânicas aí de super crentes. A Bíblia mostra que nós somos fracos, nós vamos ser provados, nós vamos ser tribulados para a perseverança. Enquanto vivermos, vamos pecar.
e Deus vai nos tratar porque Ele nos ama. Que bom e agradável Deus nos punir para que nós melhoramos como cristãos. Se nós tivéssemos uma vida maravilhosa, cheia de dinheiro, tudo que a gente quer, Deus vai dar para a gente. Com certeza seríamos muito fracos espiritualmente. Aliás, Jesus Cristo foi tentado pelo diabo no deserto. Vocês lembram que o diabo disse para Jesus? Se me adorares, tudo isso será seu. Então Rema ensina isso. Se você tiver fé, tudo que você quiser vai ser seu. Então que Deus possa abençoar sua vida. Continue assistindo os nossos vídeos. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Curte nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. E nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!